Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e a paz do nosso Senhor Deus esteja sobre todos aqui nesta noite, nesta ocasião em que vimos a casa do Senhor trazidos, encaminhados pelo seu Espírito, em gratidão, em reverência, para louvá-lo, exaltá-lo e engrandecer o nome que está acima de todos os nomes, que é o nosso Deus. E que essa noite seja para todos nós mais uma oportunidade de nós nos achegarmos mais a Deus, mediante aos louvores, a palavra lida e pregada, as orações, e que possamos sair daqui mais enriquecidos e fortalecidos com o alimento espiritual da verdade do Senhor, do Evangelho, o único poder capaz de mudar e transformar o homem pecador. O Salmo 92 diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a sua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, não obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem e derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos e serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu convido aos irmãos e irmãs fecharem os seus olhos, mesmo aí nos locais onde estão sentados. Reverentemente oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Deus de bondade, Deus de grandeza, te damos graças, Senhor, porque de uma forma tão maravilhosa e inexplicável, o Senhor nos amou, nos tirando das trevas, nos resgatando dos laços do pecado e nos levando, ó Pai, para perto de Ti, para andarmos na luz, para também sermos luz, para andarmos conforme a fragrância, a boa fragrância de Cristo. Obrigado, Senhor, porque se somos a Tua igreja é porque o Senhor um dia, na eternidade, nos elegeu para isso, nos escolheu para hoje estarmos servindo a Ti, ó Pai, não somente dentro do templo, mas sobretudo em qualquer lugar onde nós estivermos. Senhor, que a Tua graça nessa noite seja mais uma vez abundantemente derramada sobre todos nós que aqui estamos, todos aqueles que ainda virão à Tua casa santa.
E nesta noite, ó Pai, também seja de forma oportuna, aproveitada por cada um de nós, Senhor, para, em primeiro lugar, sermos gratos a Ti, por entender, ó Pai, que o que somos e o que temos e aquilo que ainda vai vir, tudo isso vem das Tuas mãos para nós. E sermos gratos porque, a despeito, Senhor, da nossa indiferença tantas vezes, da nossa forma de pecar, de cair, da nossa iniquidade, do nosso coração enganoso, tantas vezes pecamos contra nós mesmos, contra o próximo, contra Ti, ó Pai, mas o Senhor tem sempre nos aceitado de mãos abertas e exortado a não pecarmos mais. Portanto, ó Pai, nesse instante aqui reunido, eu Te rogo que o Teu coração esteja aberto, os Teus ouvidos atentos ao clamor do Teu povo. Abençoa o Teu servo, que o Senhor já separou para ser instrumento da Tua palavra e trazer-nos a verdade nessa noite. Também, ó Pai, honra e saúda os Teus servos músicos nessa noite, que conduzirão os louvores, e que a Tua igreja possa louvar, não meramente de lábios, mas que nós possamos, com as nossas vidas, com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso intelecto, louvar a esse Deus que é digno de honra e de glória. Te rogamos, Te pedimos, suplicamos tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Louvemos ao Senhor com o hino de número 3 da igreja em adoração. Amém. Meus irmãos, eu quero fazer uma leitura e convido os irmãos a ficar de pé, aqueles que puderem, de reverência à palavra do Senhor, e abra sua Bíblia, os seus aplicativos, no livro do Evangelho que escreveu Marcos, o capítulo de número 11. Apenas alguns versículos, a começar do 22. Marcos 11, 22 até
o 26. Marcos 11, 22 a 26. Diz assim: ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Amém, né? Palavra de Jesus, falando aos seus discípulos. E esta fala de Jesus, ela, como toda a fala de Jesus, ela atravessa o tempo, os séculos, as eras, as épocas, e é também para nós, Igreja de Cristo. Jesus aqui está falando de fé, está falando de coração que acredita, está falando na capacidade de nós crermos naquilo que pedimos ao Senhor. Mas eu quero me concentrar no verso 25 e 26, quando ele disse que quando você estiver orando, se você tiver algo contra alguém, perdoai. É Jesus que está dizendo. Sabe por quê? Aí ele explica, Jesus explica. Não é Paulo, não é Pedro, nem João, é Jesus que está dizendo. Para que o Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Não satisfeito, Jesus achou que alguém ainda não entendeu, ele vai e reforça no 26. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Esse momento é o momento chamado de contrição, onde nós separamos para olharmos para dentro de nós mesmos. Em detrimento dos afazeres deste mundo, nós temos sido omissos nessa importante prática da espiritualidade para a nossa vida. Paramos pouco, e o pouco que paramos, investimos em fazer outras coisas. Pouco temos feito essa autoanálise. E tantas vezes temos cometido pecado contra Deus, porque tentamos Deus pedindo coisas que antes Ele exige de nós que nós tenhamos um coração perdoador. O Pai Nosso diz isso, né? Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos. Às vezes fica só na palavra. Às vezes é só uma cantinela repetitiva vazia. E é exatamente isso que Cristo está dizendo. Se você não perdoar, o Pai Celestial não te perdoa também. O versículo é claro. Falávamos hoje na escola dominical, quero aproveitar para parabenizar os alunos que estão vindo cada vez mais, principalmente a classe adultos, mas as outras também estão. E você que não veio ainda está perdendo muito, né? Falávamos isso hoje na escola dominical, sobre aquilo que fazemos para Deus, que parece muito pequeno, insignificante. Às vezes nós achamos que Deus não está sabendo de nada, ou não está ligando para isso. E eu tomei como exemplo o ato de ofertar.
Às vezes no ofertório, no final do culto, as pessoas vêm aqui, põem o seu dinheiro, seja a quantidade que for. Jesus está olhando, Deus olha para o nosso coração. O Senhor não está interessado no valor do cheque que você passou, do Pix que você vai transferir para a igreja. Ali não representa nada para Deus, aqui Ele está de olho no seu coração. Foi assim com Ananias e Safira na igreja primitiva, quando eles doaram de palavra e o coração estava enganoso. E o fim dos dois, vocês sabem qual foi. Foi assim quando a viúva pobre deu a sua oferta, e Jesus disse a respeito dela de que a oferta maior que foi dada foi aquela. E olha que tinha gente muito rico dando oferta. Então, irmãos, aqui é uma exortação de Cristo sobre aquilo que nós muitas vezes pedimos, fazemos, esperamos do Senhor, mas nós não temos feito a nossa parte. Você pode fazer isso agora. Aí onde você está, aproveite essa palavra de Jesus. Se tiver alguma coisa no seu coração, por incrível que pareça, há pessoas dentro da igreja que guardam mágoas há décadas sobre outras pessoas. Por incrível que pareça, o ódio e o rancor, raízes de ódio no coração, existem sim no meio das pessoas que estão vindo à igreja paulatinamente. Que parece que um Jesus não é suficiente na vida dele para entender isso, de que o perdão é a concretização da graça de Deus nas nossas vidas. Aquele que não perdoa, que não ama o próximo e diz que ama a Deus é um mentiroso. É a palavra que diz. Então, nessa noite, nesse instante, reflita sobre isso, reflitamos sobre isso. Se liberte. Aproveite essa oportunidade. Feche seus olhos aí onde você está. Pense nisso. Naquilo que você ainda guarda consigo, que lhe magoa, que lhe dói, que lhe causa um rancor, raízes de ódio contra outras pessoas ou contra alguém. Às vezes é até contra a própria família. Jesus está dizendo, o Pai não vai ouvir tua oração. Deus não vai responder o teu pedido, porque tu tem que resolver isso antes. A cronologia dos fatos é que você antes tem que se livrar disso para poder receber a misericórdia do Pai. Faça isso nesse instante, feche seus olhos. Pai Santo, Deus querido, Deus de misericórdia. Tua palavra, ó Pai, nos ensina, nos mostra, nos diz, nos dá provas incontestáveis de que Tu és um Deus amoroso, um Deus perdoador, um Deus cuja misericórdia é de eternidade a eternidade, um Deus que se compadeceu de pecadores como nós, um Deus que escolheu e decidiu nos amar, mesmo sendo inamáveis como nós somos. Por isso, ó Pai, a este Deus, de forma tão forte e bela, descrito na Tua palavra, sobretudo nos versículos que acabamos de ler, esse Deus que o Teu próprio Filho Jesus Cristo fala a Teu respeito, é que nós nesse instante, ó Pai, estamos falando contigo, te suplicando, rogando, tirando de dentro de nós, em nome do Senhor Jesus, nesse instante, dos nossos corações que o Senhor sonda e conhece aquilo que nós temos guardado dentro das gavetas mais escondidas da nossa alma. E que o Teu povo nesse instante que está aqui, ó Pai, que independente da idade, do tempo, independente de qualquer coisa, ó Pai, de pensamento, que eles possam estar nesse instante, Senhor, pondo todas as suas esperanças em Ti. Mas antes, ó Pai, olha para cada um de nós com o Teu olhar misericordioso. Nós Te suplicamos que o Senhor continue não nos tratando segundo os nossos pecados, as nossas iniquidades. Se fosse assim, nós já teríamos sido destruídos pela Tua ira santa, porque Tu és um Deus que não tolera, um Deus que não faz e nunca fez e jamais fará acordos ou concessões ou alianças com o pecado. Tu és um Deus que ama e sempre amou o pecador arrependido, está pronto, como um pai amoroso, descrito na Bíblia Sagrada, o pai do filho pródigo, que é a descrição de um Deus que todos os dias está esperando por nós, está com os braços abertos
para o pecador que se arrepende. Nesse momento, ó Pai, nós estamos aqui numa assembleia de pecadores arrependidos. E nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus, de toda a verdade que é dita sobre ti, sobre a tua misericórdia. E nesse instante, ouve, ó Pai, a oração dos teus servos e das tuas servas. Atende, ó Pai, os seus pedidos. E que nós possamos a cada dia ir nos libertar de todo mal, de todo jugo, de todo peso, de todo dolo, de toda injustiça, de tudo aquilo que é ruim, de mágoa, de raízes de ódio do nosso coração. E o Senhor nos dá um coração obediente, um coração transformado, disposto a andar conforme os desígnios do Senhor e não os desígnios do nosso coração. É a oração que fazemos nessa noite, nesse instante. Vem, ó Pai, e perdoa a todos nós. Nós te rogamos, nós te suplicamos, no nome e o nome maravilhoso do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Podeis sentar, amados. Vamos a mais um cântico, o hino 74. Amém, irmãos. Nós vamos continuar nos alegrando e louvando ao Senhor com mais alguns cânticos, mas antes eu quero agradecer a todos que estão aqui nessa noite e nos dão a honra da presença, aos nossos amigos visitantes que pela primeira vez, não sei, estão aqui na casa do Senhor para cultuar juntamente conosco a esse Deus, que vieram não para receber um culto, mas para participar do culto, porque o culto aqui é feito somente para Deus, não é para agradá-lo, pode ficar certo disso. Então você é convidado a louvar conosco, a ler a palavra conosco, a ser abençoado também pela palavra que virá daqui a pouco, e muitíssimo obrigado pela sua presença, assim como os demais irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite. Quero abraçar a todos, né, pelo menos com a palavra, uma vez que as normas sanitárias ainda não nos permitem chegar ainda mais próximos e fazermos aquela confraternização que tanto gostamos de fazer e estamos com saudades, né? Já se vão aí quase 2 anos
que o momento de confraternização, ele se resume a estarmos apenas nos confraternizando em coração, em pensamento, em palavras. Que o Senhor abençoe a todos, louvemos ao Senhor. Eu vou convidar a ficar de pé, né? Aqueles que puderem, a nós louvarmos ainda com mais força das nossas vozes.
adorando ao Senhor.
Amém. Boa noite, amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor inunde nossos corações hoje e sempre. Amém? Os irmãos vão passar uns 20 minutos sentados ouvindo aqui a palavra, então não tem problema ficarem de pé mais uma vez para nós fazermos a leitura do texto, onde nós vamos nesta noite meditar na palavra do Senhor. Está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler do 11 até o 32. É uma leitura um pouco extensa, mas é possível nós fazermos essa leitura de forma responsiva. Lucas, capítulo 15, do 11 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. Agora é a vez da igreja. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Ora, o filho mais velho estivera num campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Até aqui que esta palavra se aplica aos nossos corações, amém? Podeis assentar. Vai ter salinha das crianças hoje? Acho que não, né? Oremos. Peça ao Senhor, irmãos, que essa palavra possa lhe falar ao coração e revigorar sua força, sua caminhada na presença do Senhor.
Oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque é tão maravilhoso podermos nos encontrar na Tua santa presença, para Te adorar, para Te bendizer, porque entendemos o quanto o Senhor tem nos feito bem, o quanto Tuas bênçãos têm nos alcançado, bênção de misericórdia, de graça, de acolhimento, de fortalecimento. Por isso que mais uma vez nessa noite nos encontramos como adoradores perante Ti, e nesse momento também queremos Te adorar, Senhor, dando a atenção necessária ao que a Tua palavra nos diz, para que saiamos daqui edificados por ela. É em Cristo Jesus que nós Te oramos, pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, já tem mais de um ano que eu fiz um breve estudo aqui nesse texto. Eu já preguei várias vezes nesse texto do Bom Samaritano, mas eu queria dar um enfoque diferente do que eu já dei em outras ocasiões. Isso preparando para alguma necessidade assim urgente, tendo em vista que o pastor Armando, às vezes, de uma hora para outra, precisa não vir, não tem condições de estar presente conosco, e tem que ter alguém para substituí-lo, e hoje aprove que eu pudesse fazer isso. O pastor Armando foi convocado para uma série de exames que ele faz anualmente por conta da sua lesão, e nós estamos aqui para substituir. E esse texto eu até já havia comentado com os alunos da escola dominical, na sala dos jovens, e gostaria de compartilhar com os irmãos o que esse texto nos traz como edificação da nossa caminhada na presença do Senhor. É o texto que fala sobre algo que se havia perdido. Algumas pessoas chamam esse capítulo 15 de Lucas do capítulo dos perdidos e achados. Porque esse capítulo ele fala de uma mulher que perdeu uma dracma, uma moeda, e se esforçou para encontrá-la. Fala de um pastor de ovelhas que perdeu uma de suas ovelhas e deixou as 99 em segurança e saiu em busca daquela que se havia perdido, até encontrar. E fala também de um pai que tinha 2 filhos, e um desses saiu o mundo afora e acabou se perdendo nas farras, nas orgias, mas ele foi encontrado. E as 3 histórias têm um eixo pedagógico, de compreensão, muito fácil de entender. Primeiro, algo muito valioso se perdeu: a dracma, a ovelha e um filho. Depois, uma busca incessante daquele que detinha os direitos sobre aquela coisa, sobre aquela pessoa, no caso do pai, do filho pródigo. A mulher que perdeu a dracma, o pastor que perdeu a ovelha e o pai que perdeu o filho. E os 3 foram encontrados, e quando foram encontrados, houve festa. A dona da dracma, quando encontrou a dracma, reuniu as amigas, diz o texto, depois vocês podem conferir, nesse mesmo capítulo que nós lemos, e festejou o fato de ter encontrado a sua dracma. O pastor de ovelhas também fez uma grande festa por ter encontrado aquela ovelha que se havia perdido. E aquele pai, quando vê o seu filho retornando para o lar, também reúne a todos e faz uma grande festa, porque o filho que se havia perdido foi encontrado. E esse texto, meus amados irmãos, ele começa, o capítulo 15, Lucas dizendo que Jesus se reuniu e os pecadores vieram até ele para ouvi-lo. E essas 3 parábolas são fruto de algo que Jesus queria ensinar para aqueles que ali estavam, aqueles que eram tidos como pecadores, publicanos e pecadores. E hoje na escola dominical, quero fazer coro ao presbítero Aristarco e convocar aqueles que ainda não estão vindo para virem, se edificar conosco no estudo da palavra. Na sala dos jovens, o professor Antônio Júnior explorou o capítulo 3 de Romanos, quando fala da depravação total da raça humana. E eu tive a curiosidade, professor, de contar os atos de alguém que está totalmente depravado
E apenas essa lista não se encerra, é apenas exemplificativa. Eu creio que tem muito mais coisa que brota do coração mau do homem, quando esse está distante de Deus. E em Romanos, no capítulo 1, nos versos 29 até o 31, tem 21 coisas que o homem, aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, volto a dizer, são apenas exemplos da maldade do coração do homem que ele enumera aqui em Romanos 1, de 29 a 31. Percebam o que é que o apóstolo Paulo está dizendo, e nós vamos fazer uma ligação com aquelas pessoas que estavam ali ouvindo a parábola do filho pródigo. O apóstolo Paulo diz que as pessoas que estão longe da graça de Deus são cheios de toda injustiça. Se quiserem contando, pode contar na mente. De malícia, de avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e magnanimidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Percebam, meus amados irmãos, o que é um coração fruto da depravação total da raça humana. E quando foi que essa depravação total aconteceu? Lá no Éden, por ocasião do pecado de Adão e Eva. Toda a raça humana se distanciou da graça, da glória de Deus. É o que diz o apóstolo Paulo em uma das suas cartas. Porque todos pecaram e destituídos, longe estão da glória de Deus. Esses pecados enumerados aqui por Paulo eram os pecados que estavam nos corações daquelas pessoas para quem Jesus estava contando a parábola do filho pródigo. Mas na sala de escola dominical nós também aprendemos que a maldade do coração do homem, ainda aqueles que já foram alcançados pela graça do Senhor, tem toda esta maldade ainda latente no seu coração. Basta se distanciar um passo da presença do Senhor, e toda essa maldade vem à tona. Mas o fato maravilhoso que essa história do filho pródigo nos traz, esta parábola, é que Jesus estava reunido com essas pessoas. Estava sendo criticado porque ele se juntava com pecadores. E Jesus conta esta parábola para aqueles pecadores com toda esta maldade no coração, para lhes dizer: é assim que Deus se relaciona com vocês. É assim que Deus se relaciona conosco. O Deus justo, o Deus santo, o Deus poderoso, Ele se relaciona conosco, meus amados irmãos, através dos seus atributos de amor. E Jesus contou essas parábolas para aquelas pessoas que ali estavam. No livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 2, replicado por Mateus, capítulo 4 e 16, o profeta diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aqueles que andavam sobre a região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E agora a luz está no meio dos pecadores, dizendo que Deus os ama, pavimentando o caminho para a restauração, que seria concluído quando Ele, Jesus Cristo, subiria na cruz do Calvário para resgatar todos aqueles da égide do poder do pecado, para viverem nesta luz anunciada por Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador de todos nós.
Mas, meus amados irmãos, Jesus era criticado pelos escribas, pelos fariseus, pelos homens da lei, porque se misturava com pecadores. Mas como que nós vamos tecer críticas à abelha porque ela faz mel? Como se pode fazer crítica à mangueira porque ela dá manga? Como fazer crítica ao cajueiro porque ele dá caju? E como fazer crítica a Jesus, que se reúne com pecadores porque ele é o sumo sacerdote, que se compadece de cada um de nós, daqueles que não têm força para sair do pecado, porque foi para isso que ele veio manifestar a sua graça e dizer: é assim que Deus se relaciona conosco. Eu sou Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco, que nos capacita a caminharmos junto com esse Deus santo, poderoso e santo, mesmo sendo nós pecadores. Mas para tanto temos que chamar Jesus e tê-lo como nosso grande sumo sacerdote, como diz os escritores aos Hebreus. E nesse texto, meus amados irmãos, do filho pródigo, muitas nuances nós poderíamos tirar daqui, mas nós não temos o tempo necessário e eu vou levantar apenas 3 aspectos pelos quais Deus se relaciona conosco. Em primeiro lugar, Deus se relaciona conosco através do seu atributo de misericórdia. Como Deus é misericordioso. Só é possível, meus amados irmãos, nós estarmos diante desse Deus santo e justo por conta da sua misericórdia. E nós vemos isso no versículo de número 20. Percebam o que é que diz o texto. E levantando-se, o filho se levantou e foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Compadecido dele. O filho, que algum tempo atrás havia pedido os seus haveres, os seus bens, antes mesmo da morte do seu pai, e agora vem arrependido, e sem que ouvir uma só palavra do filho, aquele pai corre e o abraça e o beija. Não o tratou conforme ele merecia, e a misericórdia de Deus é isso. Ele não nos trata conforme os merecimentos dos nossos pecados, porque os nossos pecados nos fazem ser merecedor do juízo, do castigo. Mas porque Deus se relaciona conosco através da sua misericórdia, é que nós podemos ser recebidos na sua santa presença, na sua justa presença. O filho não havia dito nada. E o pai corre, abraça e beija, movido por compaixão, movido por misericórdia. Eu não consigo compreender os pregadores midiáticos, e um deles, certa vez, a gente ouviu que num culto, numa oração, ele dizia: Senhor, se eu ainda tenho algum crédito diante de Ti, realiza esta obra. Se Deus fosse realizar alguma obra, meus amados irmãos, por crédito nosso, nada se faria. Porque nós não temos nenhum crédito na presença de Deus. Todos os créditos que nos capacita a nos relacionarmos com Deus são os créditos atribuídos a nós pela pessoa do nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Este sim tem crédito. Por isso que Jesus Cristo, quando nos ensina a orar, Ele nos ensina a orar em seu nome. Porque os créditos não são nossos. As nossas justiças, diz o profeta, são trapos de imundície. As nossas bondades, o nosso coração, é o que o apóstolo Paulo escreveu aqui no capítulo 1, versículo 29 a 31, cheio de maldade. Não temos nenhum crédito na presença de Deus, nós mesmos, porque as nossas justiças são como trapos de imundície. Os créditos que nós temos para vivermos, caminharmos na presença do Senhor, são os créditos de Jesus Cristo de Nazaré. Porque sendo Deus se fez um como nós,
E levou sobre si as nossas culpas, as nossas dores, os nossos pecados, as maldades dos nossos corações, para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus, e isso chama-se misericórdia. E Jesus estava dizendo para aqueles pecadores que ali estavam em volta dele: é assim que Deus se relaciona com vocês, através da misericórdia. Fomos certa vez para um culto lá na Igreja Batista em Fortaleza. O pregador da noite era o reverendo saudoso Russell Shedd, homem de Deus, homem crente. E naquela oportunidade ele estava explicando o que era a misericórdia de Deus, o que era a graça de Deus. Que são atributos produzidos pelo amor de Deus e fazem parte da mesma moeda. Um lado a misericórdia, do outro lado a graça. E o pastor Russell Shedd, ele traz um exemplo esclarecedor para a nossa compreensão do que é uma coisa e do que é outra. Diz que um filho estava desobedecendo o seu pai. O pai diz: não faça, e ele fazia. Não faça, e ele fazia. Diz: se você fizer a próxima vez, eu vou lhe dar umas lapadas e você vai ficar trancado num quarto. E o filho fez de novo. Fez de novo. E o pai pegou o filho e levou lá para o quarto. Chegou lá no quarto, ficou o filho esperando as lapadas do pai. E o pai ficou olhando para o filho com todo o carinho, com toda a paixão. E o filho disse: cadê as lapadas? Eu sei que eu mereço. E o pai disse: meu filho, você merece, mas eu não vou lhe bater. Você está perdoado. E eu vou lhe dar uma outra chance para você não errar, não fazer o que é errado. Isso chama-se misericórdia. Não deu o que o filho merecia. E agora, meu filho, vamos comigo até a cozinha. Abriu a geladeira e lhe deu um pote de sorvete. Isso aí é graça. Foi assim que Jesus fez conosco. E era assim que Jesus estava explicando para aquele povo que estava do seu lado. Toda maldade do coração merece o inferno, merece o castigo eterno. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele não nos paga conforme o que nós merecemos. E aí, o que é que Ele faz? Nos dá gratuitamente a salvação. Misericórdia e graça. Lados da mesma moeda chamada amor. Amor de Deus. E em segundo lugar, meus amados irmãos, Jesus Cristo, falando para aqueles que ali estavam ao seu lado, falando dos seus atributos, de como Deus se relaciona conosco, com pecadores como nós, Ele diz que se relacionando também através dessa graça que nós acabamos de falar, que é o outro lado da moeda. No versículo de número 22 do texto, diz assim: o Pai, porém, disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel num dedo e sandália nos pés. O filho que merecia o castigo agora está recebendo os símbolos de um filho querido, os símbolos de alguém que é dono daquela casa, daquele lar, que novamente entra num rol de herdeiros daquele pai. A sandália nos pés, o anel no dedo. Você é da família. O filho que merecia o castigo agora recebe graça, presente. E tenha sempre isso em mente, meus amados irmãos. Isso que Jesus está contando do filho, Ele estava contando para aqueles pecadores que ali estavam em volta dele. E também no versículo de número 31, quando ele diz: então respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. O irmão daquele filho que havia ido embora não ficou satisfeito com a manifestação da graça de Deus na vida do seu irmão. Diz o texto que ele ficou irritado, ficou zangado, porque ele dizia: meu pai, tanto tempo que eu estou contigo
e tu não me dá nem um cabrito para mim festejar com meus amigos. Aí vem esse aí que gasta tudo que tu tens, e tu mata o novilho cevado, faz festa. Olha o que é que Jesus disse para aqueles pecadores que estavam em volta dele. Meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Às vezes, meus amados irmãos, nós, filhos, filhas, servos e servas de Deus, que estamos nessa caminhada, como nós deixamos de desfrutar dessa presença maravilhosa, como nós deixamos de desfrutar das bênçãos celestiais que Deus dispensa para cada um de nós, porque às vezes nós não percebemos por conta do coração duro, da maldade que ainda está no coração, por conta das intrigas tantas vezes, da falta de perdão, que foi a ministração hoje no ato de contrição. Não percebemos o quanto que Deus está em nossa volta, o quanto que Deus está nos guiando, nos abençoando, nos acolhendo, nos livrando. Ontem na reunião da UPH, inclusive sentimos falta de muitos dos homens ali na casa do nosso irmão Albani, uma recepção maravilhosa, a palavra que foi ministrada dava conta disso. Quantas vezes nós somos livres de mal que chega até nós e Deus nos liberta, Deus nos livra. E nós inclinamos a nossa cabeça no travesseiro à noite para dormir, o sono reparador que fortalece, e não percebemos o quanto nós fomos abençoados durante aquele dia, porque tantas vezes o nosso coração está longe de Deus, andando, vindo para a igreja, às vezes lendo a palavra de Deus, mas não nos abrimos completamente para entendermos essa ação maravilhosa, cotidiana, diariamente, a todo instante, dessa graça que é manifesta para cada um de nós, para as nossas famílias. Ainda mais nós que passamos desde março do ano passado, já vão para 2 anos, vivemos as agrúrias, as angústias trazidas por essa pandemia, e às vezes não entendemos o quanto que nós fomos livres por Deus, os livramentos que Ele promoveu para nós, para as nossas famílias. Às vezes, por conta da dureza do coração, e a dureza do coração desse filho não permitia ele enxergar que tudo que era do pai era também dele. É como se ele disse: meu filho, por que você não pegou o cabrito? Por que você não pegou o novilho cevado? Por que você não chamou os seus amigos? Tudo que é meu é teu. Você está morrendo de fome diante de uma riqueza que nós temos aqui. E tantas vezes nós estamos raquíticos espiritualmente diante de manjares espirituais que Deus promove para cada um de nós, por não enxergarmos, não percebermos Deus, o Deus conosco, o Emmanuel presente no nosso dia a dia, na nossa caminhada, nos livrando e nos abençoando. Tudo que é meu é teu. Foi o que aquele pai disse para aquele filho, e é o que Deus diz para cada um de nós. Vivamos, desfrutemos dessa presença maravilhosa em nossas vidas. O dia a dia, as preocupações, as responsabilidades, às vezes os nossos projetos pessoais nos tiram a visão, o entendimento, a sensibilidade, o discernimento da presença de Deus em nossas vidas. E nós vivemos tantas vezes com fome espiritual, porque não enxergamos, não percebemos a presença desse Deus em nossas vidas. E em terceiro, meus amados, e último lugar, já caminhando para a conclusão, Deus age conosco através da sua misericórdia, através da sua graça, e eu poderia dizer um subitem dessa graça, através do controle das nossas vidas. Deus está no controle de todas as situações das nossas vidas. Deus está no controle, meus amados irmãos. Isso não são palavras jogadas ao vento, isto é uma realidade. Deus no controle das situações das nossas vidas. E as situações das nossas vidas não são só flores. Tem angústias também, tem dificuldades. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Perceba que Jesus Cristo, quando
entrou num barco do seu discípulo que foi arrastado por uma tempestade. Eles padeceram muito medo, muita angústia, tiveram medo de morrer, e Jesus estava com ele num barco. Jesus está conosco na caminhada. Isso não quer dizer que não vão vir tempestades. Isso não quer dizer que não vão vir adversidades, dificuldades. Vão sim, próprio da nossa caminhada, da nossa fabilidade, da nossa pequenez. Nós vamos enfrentar muitas situações que nós não desejávamos enfrentar. Mas Deus, Jesus, está no barco conosco. Ele está no controle das situações. Nenhuma folha sequer cai de uma árvore se não for pela permissão de Deus. Ele está no controle. Um fio de cabelo não cai da cabeça se não for pela permissão de Deus. Ele está no controle até da nossa careca, da nossa cabeleira, da nossa boniteza. Controle de tudo. E como é que nós percebemos isso aqui nesse texto? Deus no controle. Versículo de número 12. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Você pensa que ele foi obrigado? Não tinha obrigação nenhuma de repartir nada. Ele tinha o controle na sua mão de dar ou de não dar. Ele resolveu dar. Num controle total. Nós vamos pedir algumas coisas a Deus, meus amados irmãos, que Deus vai nos conceder. Porque vai ser graça. Porque vai ser bênção. Porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. O povo de Israel estava querendo um rei. E Deus disse: não precisa de rei, está tudo bom do jeito que está. Não, mas nós queremos. Aí tu quer? Pois está aí, Saul para ti. Aprenderam. Tiveram que aprender a conviver com um rei do coração duro, idólatra, mau. Mas Deus havia dito: não precisa, mas nós queremos. Pois está aí. Todas as nações têm um rei e nós não temos. Pois está aí, Saul. Deus no controle de todas as situações. Dá-me a parte dos haveres que me cabe. Não podia dizer: não dou. E vai ter vez que Deus vai dizer isso para nós, por graça, por bondade. Ó Senhor, me dá aquela minha paquera que eu estou... aquela mulher para me casar, aquele homem maravilhoso. Aí Deus: eu não, eu te quero bem. Ó Senhor, me dá aquele carro que a gente trisca assim no acelerador, ele faz 200 por hora. Eu não, eu te quero bem. Senhor, me permite fazer aquela viagem maravilhosa que faz tempo que eu estou planejando. Eu não, eu te quero bem. O não de Deus para nós, irmãos, também é meio de graça. Porque nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a 5 segundos, 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 ano. E Ele sabe todas as coisas. E o filho chega para Deus, para o seu pai, e diz: dá-me a parte dos haveres que me cabe. Pai: ai, tu quer? Pois está aí. Queria ensinar alguma coisa. Mas no controle totalmente da situação, não perdeu o controle nem um instante sequer. A gente vai perceber isso aqui. Nem um instante aquele pai perdeu o controle do seu filho, assim como em nenhum instante Deus perde o controle de cada um de nós. A teologia sadia da palavra de Deus, que falava sobre a perseverança dos santos, dos salvos, dos escolhidos, teve uma conotação mais acertada, e não é mais a perseverança dos salvos, dos escolhidos, é a preservação dos salvos, dos escolhidos. Tirou a perseverança, que dá uma conotação de que depende de nós, do nosso esforço, para a preservação, e colocou nas mãos de Deus. Porque nessa caminhada, se Deus não nos preservar no seu caminho,
nós sempre vamos escolher estar fora do caminho. Se nós continuamos no caminho, é porque Deus escolhe que nós estejamos no caminho. E às vezes estar no caminho, tantas vezes, nós vamos ouvir não, às vezes vamos ouvir sim, às vezes vamos ouvir, segura um pouquinho mais. Às vezes aquilo que Deus vai nos dar vai nos ensinar alguma coisa. Deus nos preservando no seu caminho. É Deus quem nos preserva, meus amados irmãos. Hoje também na escola dominical nós dizíamos que no quesito salvação, é Deus, 100% Deus que nos escolhe, porque o homem não tem condições dele mesmo escolher a Deus. A primeira ação de Adão quando peca, quando come a fruta proibida, a primeira ação dele foi se esconder de Deus. E esse é o coração do homem. O coração mau do homem se esconde de Deus, vai para distante de Deus, vai em busca da morte, e Deus puxa de volta para o caminho da vida. Por isso que a teologia santa e saudável é da preservação de Deus para com os seus filhos, para com as suas filhas, porque Ele está no controle de todas as situações que nos envolvem. Muitas vezes não entendemos essas coisas, mas Deus vai nos dando discernimento, sabedoria para entendermos que Ele está conosco e que Ele nos conduz sempre nos seus caminhos, não pela minha força, não, é porque Ele nos ama, é por conta da sua graça e porque Ele está no controle de todas as coisas. No versículo de número 17, meus amados irmãos, ele diz: então caindo em si o filho pródigo, depois que gastou tudo, gastou todos os bens, com orgias, com mulheres, com aquilo que não devia, e para não morrer de fome, ele foi atrás do emprego, um homem que cuidava de porcos, para comer a comida dos porcos. É assim o homem, quando está longe de Deus, começa a comer tudo que não presta, se envenenar com as coisas do mundo. Mas foi naquele lamaçal, onde ele se encontrava, que também aqui se manifesta o controle de Deus sobre nossas vidas, sobre a vida daquele homem. Ele olha, se lembra que ele tem um pai. Ele se lembra que ele tem um pai e o seu pai é bondoso. Ele se lembra que tem um pai que é bondoso e é justo. E trata bem até os empregados. Jeremias, no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 21 até o 24, o profeta Chorão, como é conhecido, ele diz: trarei à minha memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Trarei à memória aquilo que me traz esperança. O meu pai tem pão com fartura. Os seus empregados estão gordos de tanto comer, estão fortes, porque Ele é bom, Ele é generoso e é justo, Ele paga aquilo que eles merecem por conta do seu trabalho. E eu aqui morro de fome. Trarei à memória aquilo que me traz esperança, diz o profeta. Deus no controle das situações. Quando nós estamos lá no mundo, longe de Deus, passando dificuldades espirituais, cheio de dúvidas no coração, cheio de perguntas que às vezes a resposta não vem imediatamente, comendo as migalhas, as misérias do mundo, nos envenenando com as coisas do mundo, quando nós temos uma da nossa frente, que é a palavra de Deus, que é a graça de Deus à nossa disposição, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Diz a palavra do Senhor: trarei à memória aquilo que me traz esperança. Porque quando eu estava na igreja, quando eu me congregava, quando eu me reunia com os irmãos, eu tinha paz. O irmão olhava para mim e diz: Deus te abençoe, eu estou contigo.
Trarei à memória aquilo que me traz esperança, meus amados irmãos. É o controle de Deus sobre as nossas vidas, manifestando a sua graça e a sua misericórdia. E para encerrar, verdadeiramente para encerrar, no versículo de número 23, o pai, quando vê o seu filho vindo, corre, abraça-o, ele dá ordem para os seus empregados e diz: trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos. Sabe aquele novilho que está separado? Aquele que nós estamos engordando, aquele novilho especial, que no meu coração, diz o Pai, estava preparado para esse momento. É a hora. Não restou em momento algum dúvida no coração daquele pai que o seu filho iria estar de volta, porque ele estava ligado com o seu pai, porque aprendeu que o seu pai é bondoso, porque aprendeu que o seu pai é justo, é generoso. Ele ensinou bem direitinho como era a sua natureza para aquele filho, e mais cedo ou mais tarde aquele filho iria voltar à sua casa, ao seu lar. E aqui fica a mensagem, meus amados irmãos, pais, mães, irmãos aqui presentes. As nossas ações dentro do nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, elas transcendem aquele momento. A forma como nós vamos ensinar os nossos filhos, as posturas que eles vão assumir na sociedade. O nosso exemplo vai falar tão alto que muitas vezes aquilo que nós dizemos não vai ser ouvido, porque as nossas atitudes, os nossos exemplos, é quem vão transcender aquele momento. E foi assim. Aquele pai não tinha uma dúvida sequer de que o seu filho iria voltar. Porque ele o criou dessa forma, entendendo da sua bondade, do seu amor, da sua justiça para com aqueles seus trabalhadores. E isso também, meus amados irmãos, é graça. E isso também é Deus no controle de todas as situações das nossas vidas. Para concluir, esta parábola, meus amados irmãos, não é apenas a parábola do filho pródigo, não é. É a parábola de todos nós. Porque Deus se relaciona conosco através desses atributos, com cada um de nós. O atributo da misericórdia, da graça e desse controle que nos conduz, nos preservando para a salvação eterna. E isso Jesus estava dizendo para aqueles que estavam ao seu redor, aqueles pecadores. Isso também diz para nós, diz para a sua igreja. É assim que Deus se relaciona conosco. Se relaciona em amor, em graça, em misericórdia. Que essa palavra, meus amados irmãos, possa produzir em nós gratidão, entendimento, discernimento, de que nós servimos um Deus presente. Não é um Deus só de palavras, não é um Deus só de filosofias, de poesias, é um Deus presente, concreto, em todos os instantes das nossas vidas, porque era assim que Jesus estava se apresentando para aquele povo, e é assim que Ele se apresenta para cada um de nós. Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor, em nome de Jesus. Louvamos o Teu santo nome, Senhor, porque a Tua palavra nos traz esse entendimento desse grande amor com que Tu nos amas, Senhor. E embora, Senhor, por conta das nossas falhas, imperfeições, tantas vezes nos distanciamos dos Teus caminhos, Senhor,
mas o Senhor provê os meios, Pai, para o nosso retorno. Os teus filhos nessa noite aqui que ouviram esta palavra, aqueles que estão distantes, Senhor, fortalece, Senhor, sua fé, seu coração, no entendimento, Pai, de que os braços estão abertos, Senhor. A porta da graça está escancarada, Senhor, para esse retorno, porque o Senhor é o Senhor cheio de graça, cheio de misericórdia. Senhor, enquanto aqueles, Pai, que estão nessa caminhada, mas tantas vezes perdem, Senhor, o discernimento, Senhor, das tuas bênçãos, a compreensão do teu livramento, do teu controle, dessa graça maravilhosa, Senhor, que nos conduziu diante, Senhor, de tanta dificuldade, Pai, até aqui. Nos traz esse entendimento que tudo isso, Senhor, é pelo teu amor, pela tua maravilhosa graça. Abençoa a tua igreja, Senhor, e a oração que nós fazemos, aviva a tua obra em nossos corações, no passar dos anos, como pede o profeta, pedia, e nós também pedimos, a começar em mim, a começar em nós, que a tua obra seja avivada de forma, Senhor, que a nossa vida, a nossa caminhada seja um pleito de adoração ao teu nome, no meio dessa sociedade que jaz no maligno. Tem misericórdia dessa sociedade e nos usa como instrumento, Senhor, a tua igreja, para que a tua palavra, Senhor, os valores do teu reino, o teu reino se expanda cada vez mais através desse ministério, através da nossa caminhada. Em Cristo Jesus, Senhor, é que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Bem, irmãos, palavra do Senhor, nosso coração, que nos alimenta, que nos exorta, palavra que nos traz também o alento de um Deus perdoador, um Deus justo, que sempre espera por nós. Nós vamos entoar um louvor, mais um ministério de louvor, e nós vamos trazer as ofertas ao altar do Senhor. Você que é visitante, não se constranja a vir, mas eu peço que os irmãos, nesse momento, também reflitam sobre a necessidade de nós trazermos ao altar do Senhor a maior oferta que é a nossa vida ao nosso Deus. Amém? Louvemos ao Senhor. Te
nós te damos graças pelas bênçãos derramadas, como cantamos esse cântico agora. Te agradecemos por tudo, ó Pai, porque sabemos que tudo é graça imerecida. Abençoa a todos que estão aqui, a todos que vieram ouvir a Tua palavra, a todos que exaltaram o Teu santo nome, a todos que, ó Pai, de uma forma ou de outra, certamente foram alcançados pelo louvor, pela palavra, por tudo aquilo, Senhor, que foi feito aqui neste culto, tudo direcionado exclusivamente para o louvor da Tua glória. Nós te damos graças por tudo, te rogamos Tua bênção sobre todas as famílias aqui presentes, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amados, só alguns avisos e convites. Queria dizer que ontem, antes do aviso, nós tivemos mais um encontro de oração maravilhoso, enriquecedor do grupo, do Ministério de Homens, da UPH da igreja. Queria convocar, aos irmãos a anotarem na sua agenda o segundo sábado do mês. Você agenda tanta coisa, na sua vida. Você não esquece de muita coisa na sua vida. Tem coisas na sua vida que não são tão bem interessantes para você e você não perde. Muito cuidado. Há coisas muito importantes que você está deixando de lado. Evidentemente que nós temos, sim, nossas realizações, há coisas que acontecem que nos impedem, mas a reunião da UPH é uma vez no mês, irmão. Se você não está podendo uma vez no mês reunir na UPH, é complicado. Nós colocamos no grupo da UPH, lá nós temos 30 e tantos homens, e ontem Deus nos abençoou, nos falou de uma forma maravilhosa na casa do irmão Albani, da irmã Deca. Agradecer mais uma vez a eles pela receptividade, um jardim maravilhoso. Vocês precisam conhecer o jardim da casa do Albani, convidando para a casa dos outros, Mas uma maravilha, a gente só saiu de lá porque era obrigado, Júnior? Mas assim, se sentiu maravilhoso, além do Senhor ter falado a nós, o nosso coração, um papo maravilhoso. E eu convoco os irmãos, de coração mesmo. Nós nos alegramos com a presença dos irmãos e nos entristecemos quando os irmãos faltam a esse encontro. Segundo sábado de todos os meses, nós temos um encontro marcado, que é na casa, na residência de algum do irmão. Próximo mês, possivelmente, já está quase que agendado para a casa do diácono Sóstenes Ramos Fontinelli, Nós vamos apenas confirmar mesmo 100%. Então, você já agenda aí, segundo sábado de outubro. Coloque lá, reunião da UPH de oração, 7 horas da noite, na casa do nosso irmão Sóstenes. Então, bênção maravilhosa esse ministério para os homens. Lá nós não falamos coisas, amenidades não, certo? A gente fala de vez em quando do futebol, Jorge? Porque também ninguém é de ferro. Mas é a palavra do Senhor, é o alento, é a estrutura, são os cabeças, os homens da casa que precisam entender que a referência da família não é o psicólogo ou o sociólogo que está dizendo que família tem que fazer cada um o que quer na telha. Porque a sociologia aí espalhada, essa psicologia moderna que não serve para muita coisa, e me desculpe os psicólogos presentes que discordam, mas eu discordo também, que a família já não é mais nada. Que está dizendo para o meu filho, para o seu filho, para o seu adolescente, dizendo que faz o que tu queres, como dizia o Raul Seixas, porque é tudo da lei. Não é. A família que tem a estrutura na base, na palavra de Deus, é pai, mãe e filho. E Deus acima dessa família. E às vezes sua família está se deteriorando. E talvez esses encontros pudessem lhe ajudar bastante a entender o cerne do projeto familiar que está no coração de Deus. E você perdendo reunião, perdendo culto, e a sua família se perdendo. Isso aqui não é nenhuma metodologia de amedrontar você, não. Isso aqui é amor. E o nosso desejo é que ninguém se perdesse, o de Deus muito menos. Então, reunião da UPH, encontro. Nós temos aí um projeto que possivelmente vamos fazer em novembro, com o andar da carruagem. As autoridades sanitárias estão aos poucos, liberando aos poucos, uma vez que os casos, graças a Deus, estão diminuindo.
os óbitos já caíram bastante, a capacidade de infecção desse vírus. E se tudo der certo e Deus abençoar, em novembro nós vamos estar promovendo o nosso terceiro moto passeio, né? Que é um passeio de moto que nós fazemos no PH, levando nossas esposas de moto a um local agradável. Chegando lá nós vamos louvar ao Senhor, engrandecer o seu nome e comer um peixezinho. Às vezes é bom, né, Vera? De vez em quando a gente come um peixezinho, uma carnezinha, uma coisa. E então, quando nós tivermos detalhadamente programado isso, nós vamos repassar aos irmãos, se Deus assim nos abençoar. Quarta-feira, nós temos culto aqui na igreja, né? Importante o culto de quarta-feira, de doutrina da palavra, de ensinamento e também de oração. Lembrar aos amados irmãos que nós temos também escola dominical, como já falamos aqui. Graças a Deus, depois que nós voltamos a ser uma escola presencial, a cada domingo a gente percebe que os alunos estão voltando, mas tem gente também que ainda não veio, né? Você está perdendo muito. São encontros fundamentais, são encontros essenciais para o cristão. O cristão tem que meditar na palavra dia e noite, como dizia o salmista. O segredo de uma vida, de uma fé estruturada, não é no conhecimento humano. A fé estruturada é na palavra de Deus, é no estudo dela, na meditação dela, é no conhecimento dela. Porque quando vem uma heresia, uma mentira, uma fábula que Satanás faz, travestida de verdade, aí você cai. Você vai atrás de um pastor charlatão que está dizendo mentiras. Mas por que você cai? Porque você não medita, você não lê, você não vem para o culto de doutrina, você não vem para a escola dominical. Você é uma presa fácil para qualquer charlatão que está por aí. Qualquer proposta mentirosa. Então, vem à escola dominical. Amém? Vem à escola dominical, é um momento maravilhoso. Culto de doutrina também. Escola dominical 9 da manhã e culto, como sempre, às 7 da noite. Quero dizer que o conselho, quarta-feira, fez a análise, né, dos nomes que foram indicados. Nós estamos em processo de indicação para candidatos ao diaconato. E foram ali separados 7, se não estiver enganado, 7 nomes que receberam indicações. O pastor Armando, como o presbítero João já disse, está em Fortaleza, fazendo exames e possivelmente na quarta já esteja aqui. Quinta ou sexta é possível que o conselho vá convocar esses irmãos para uma conversa, ao pé do ouvido, né? Para conversarmos a respeito se realmente o irmão que foi indicado pretende mesmo colocar o seu nome à disposição da igreja para servir ao Senhor na junta diaconal, ok? Cantina está ali, ok. Após o culto nós temos ali algumas iguarias, né? Guloseimas, que serão vendidas ali logo embaixo, faz parte do projeto Dorcas, né? E a cantina, todo o dinheiro lá revestido vai ser também arrecadado para a venda de lanche, será encaminhado para ações que esse ministério, importante ministério, desenvolve aqui na igreja, ok? Esquecendo de alguma coisa, para acrescentar algo? Projeto Cordas e Companhia, né? As inscrições continuam abertas, são aulas de música, instrumento, de canto, de bateria, de contrabaixo, de teclado, de violão, né? Seu filho, a partir de 10 anos, Márcio? A partir de 10 anos de idade, irmãos, é gratuito. Se você for aí fora, atrás de um curso de música, vai custar um preçozinho até elevado, porque o profissional vai. Aqui na igreja, o Senhor movimenta o coração dos voluntários, das pessoas, para oferecer isso. Você tem seu filho, você tem seu sobrinho, você conhece alguém, traga ele para aprender e desenvolver. O ministério da música na igreja é uma coisa muito bonita, muito bela, muito importante. Além do que, às vezes o curumim está fazendo coisas que não prestam, e encaminha ele para a música, e a música é como uma tábua de salvação para muita gente. Então, projeto Cordas e Companhia, né? Inscrição, Márcio,
faz aqui mesmo. Pode procurar aqui após o culto, né? Tem um formuláriozinho, não tem? Pronto. Então, aproveite, irmãos, em nome do Senhor Jesus. A oração das mulheres, que é o projeto Ana, dia 13 de setembro, também conhecido como amanhã, né, Sabrina? Às 19h30, aqui na primeira igreja presbiteriana de Itapipoca. Louvado seja Deus por esse projeto. Venha, oremos pelos nossos filhos. Encerrou aí, Raniel? Vai botar mais 3 avisos aí para me ler. Tá bom, né? Deus abençoe a todos, irmãos. Graça e paz, uma boa semana. Muito obrigado, que Deus os abençoe.